Tem uma ferramenta que eu uso bastante comigo mesmo e que com as outras pessoas, né, uma coisa mais externa, é um pouco complicada de aplicar. Se chama método socrático. É uma forma de conduzir o pensamento, podemos dizer dessa forma. O que me agrada nesse método socrático é uma certa ingenuidade nas perguntas, certo? Então, vamos considerar interno, né? Então, quando eu penso alguma coisa, quando eu emito um pensamento, uma opinião a respeito de alguma coisa que eu vejo, que eu observo, eu me pergunto, mas por quê eu faço isso? Por que eu penso nisto, ou isto, ou desta forma? E essa ingenuidade é interessante, né? Porque é característica do método, realmente. Você faz essa pergunta como que não quer nada, uma pergunta assim, simples. Aparentemente, a afirmação, o conhecimento, é algo que a gente considera comum, né? Ou como se fosse alguma coisa assim, de acordo, comum para todos. Então, se você falar tal coisa, todo mundo sabe que é aquilo. Mas, tem armadilhas. Então, eu questiono. E depois entra um segundo aspecto também muito interessante, que me agrada bastante no método socrático, que é uma certa ironia. A ironia dá um tom assim diferente, né? Dá uma nota diferente e conduz a gente no sentido de resolver ou de obter, na verdade, uma nova visão a respeito do assunto. Então eu uso bastante comigo, com os meus pensamentos, com a minha maneira de ver o mundo, e ocasionalmente com os outros. Por quê? Ocasionalmente. Porque a maioria das pessoas não gosta. Interessante, né? É uma ferramenta antiga. Sócrates, lá na Grécia, filósofo antigo, né? Uma obra muito interessante, uma contribuição muito interessante. Mas é uma técnica que acaba ficando no esquecimento. Não sei se é o aspecto da ingenuidade ou da ironia que atrapalha, que incomoda mais, né? Um dos dois deve incomodar mais. Mas acho que não, acho que é essa questão desse questionamento, né? As pessoas não estão acostumadas a se questionar e as pessoas também não gostam de ser questionadas. De uma certa maneira, quando você questiona alguém, você está duvidando dela, você não está acreditando nela, você não está acreditando no que ela está falando, no que ela pensa, no que ela emite. E isso não é visto com bons olhos, nem um pouco. Tive péssimas experiências com isso, né? Uma das mais interessantes, assim, que se repete mais vezes, é quando a pessoa diz, por exemplo, Mikao-Sui era um padre cristão. Aí você pergunta para ela, como é que tu sabe disso? A pessoa sente esse questionamento, simples, ingênuo até, né, realmente, né? Como se fosse uma agressão, como se fosse um desacato à autoridade dela, à autoridade intelectual, seja o que for. Mas, se você continuar nessa linha, de perguntando os porquês, questionando, você vai chegar à conclusão que Mikao-Sui não havia a menor possibilidade de Mikao-Sui ser um padre cristão. Mikao-Sui, fundador do Reiki, um japonês, né? Um monge budista. Mas as pessoas não aceitam esse tipo de ferramenta.
O que é uma pena. O que é uma pena, por quê? Porque o método socrático, ele faz com que a gente olhe para dentro da gente, para as nossas afirmações, para as nossas convicções, ele faz com que a gente olhe para aquilo que nós estamos verbalizando, expressando, mas buscando uma nova perspectiva, tentando obter uma nova perspectiva. E dentro dessa nova perspectiva está incluída uma mudança de pensamento. Está incluída uma mudança de visão de mundo. Talvez isso seja o que incomoda mais as pessoas, né? Elas precisarem modificar uma coisa que para elas já está definido, já está resolvido. Mas quem olha de fora, muitas vezes, a maioria das vezes, verifica, observa inconsistências, né? Basta você ser um pouquinho crítico, você ser um pouquinho observador, e você encontra inconsistências. E eu creio que quando nós encontramos as inconsistências, precisamos resolvê-las. Precisamos efetuar essa mudança. E as pessoas não gostam. Então, o método socrático é uma ferramenta muito interessante que continua de uso interno, particular, privado, comigo mesmo. Ocasionalmente eu encontro uma pessoa disposta a seguir por esse caminho, disposta a se questionar também, disposta a duvidar de si mesma, disposta a buscar novas visões, novas maneiras de pensar e de ver o mundo. Pesquisem um pouquinho. Wikipédia tem bastante assunto sobre o método socrático, tem bastante coisa interessante. Dá para ir um pouquinho mais a fundo no assunto. E eu gostaria de compartilhar, divulgar, né, essa ferramenta bem interessante de pensamento. Muito útil. Certo? Até a próxima.